a minha cruz, aceitei a Jesus, a minha vida mudou. O que eu era, eu não gosto de lembrar, mas hoje eu quero falar que Cristo me transformou. Eu que vivia por aí atribulado, andava enrolado na teia da confusão. Eu me sentia sozinho, desprezado. As coisas que eu praticava me levavam pra prisão. Mas esse Deus que eu encontrei me deu vitória, e Ele vive agora dentro do meu coração. Mas esse Deus que eu encontrei me deu vitória, e Ele vive agora dentro do meu coração. Hoje vi noite que eu passava sem dormir, sozinho por aí, junto com a solidão. Ia em busca de aventuras e tormentos, pois todo meu sentimento era fazer destruição. Eu era escravo do pecado e do inimigo, lá no meio do perigo eu escapei com a sorte, pois o meu Deus um plano comigo tinha, mesmo aonde eu estava, Ele me livrou da morte. Por isso eu digo, esse Deus transforma o homem, quero falar do seu nome, Jesus é o Senhor. Por isso eu digo, esse Deus transforma o homem, quero falar do seu nome, Jesus é o Senhor. Tem igreja de várias formas. Tem igreja menor, tem igreja maior. Quando eu falo de igreja, eu falo de sermão. E nesta noite, o Senhor, por certo, Ele quer ouvir a cada um de nós. O que será que nós temos nesta noite para oferecer para o Senhor? Bendito seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o irmão Germano me deu, me concedeu. E eu pedi uma palavra para o Senhor, em poucas palavras, mas eu gosto de pedir uma palavra e o Senhor, por certo, Ele aliás, Ele já deu. E a Bíblia Sagrada diz que toda palavra que desce do alto, ela não volta vazia, não. Ela encontra guarida. Ela encontra guarida nos nossos corações. E nesta noite veio uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Rapidinho, porque a palavra introdutória não podemos ir muito além. Bendito seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Bendito seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Graças a Deus. Todos acharam? Livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. E diz a palavra do Senhor assim, ó: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Amados, diz a história sagrada que o rei Salomão agora ele assume o terceiro reinado de Israel. E Salomão ele se preocupa muito em guiar o povo de Israel.
era muita gente, e ele começa a pensar: o que eu faço? E a Bíblia diz que o Senhor visitou ele em sonho. E Salomão, ele poderia pedir muita coisa, mas uma coisa ele se preocupou. Quem sabe, dizia ele: eu dinheiro já tenho, meu pai por certo já morreu, o rei Davi, deixou muitos bens, muita herança, eu não vou pedir bens materiais, mas eu vou arriscar pedir sabedoria. E o rei Salomão, ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria. Amado, o nosso Deus, se nós pedir, Ele dá. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. E o que bate, a porta se abre. Diz a história sagrada que agora o rei Salomão começa a reinar. E chega duas prostitutas diante do rei. E uma daquelas diz assim: meu senhor, eu e essa aí, amiga dela, nós moramos juntas. E eu tive uma criança, um bebê, um menino. E no terceiro dia, essa aí também ganhou um menino. E a tua serva dormindo, veio aquela ali e pegou o menino dela que tinha morrido e colocou no meu seio. Como a tua serva estava dormindo, eu me levantei durante a manhã para amamentar o menino, e observando eu vi que não era meu filho, mas era o filho daquela outra. E esse filho que está do meu lado morto não é meu. O meu é o vivo e está com ela. A outra disse assim: não, o morto é o teu, o vivo é o meu. E agora o rei Salomão, como tinha pedido sabedoria a Deus, quem sabe ele coça a cabeça e pergunta: meu Deus, o que eu vou fazer diante desse dilema tão complicado? Essa diz que o menino que vive é da outra, e a outra diz que o menino morto é dessa aqui. E agora o que eu vou fazer? Diz a história sagrada que Salomão chama o servo e diz assim: traga-me uma espada, pega o menino e parte ao meio, e deu uma parte para cada uma. Aquela que tinha perdido o filho diz assim: é verdade, tu fica com a parte e eu fico com outra. A mãe do menino vivo disse assim: não, então deixa o menino que vive, que ela fique. Aí a outra disse assim: então cada um fica com a sua parte. A outra responde: não, dê para ela. O Salomão chega e diz assim: tira o menino daquela e dá para essa. Louvado seja Deus. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Se nós não pedir graça e sabedoria, irmão Germano, nós temos complicado. Diante de tanta mensagem, a gente assiste um homem de Deus, um fala que pode, o outro já disse que não pode, e está numa divisão muito grande, muito grande. E se nós não pedir discernimento na última hora, nós vamos se enredar. Mas que Deus tenha misericórdia e nos dê graça, para que nós possamos continuar caminhando na face da terra. Para encerrar, diz a história sagrada que o homem sábio cavou sobre a rocha e edificou sobre a sua casa. E nesta noite, que nós não venhamos ficar do lado do Pedro nem do Paulo, mas sim no meio que é Cristo, e que nós possamos olhar para o alvo que é o nosso Senhor. E que nesta noite nós possamos sair daqui pedindo graça e misericórdia, para que nós possamos caminhar na face da terra. Amém? Quem sabe não era uma palavra que vocês gostariam de ouvir,
Mas por certo foi essa que Deus colocou no meu coração, e como eu fiz no início, toda palavra que desce, ela encontra agora. Sempre é Amém? tempo de Então agradeço recomeçar, essa oportunidade. de nós nos humilharmos perante o Senhor, dizer: Senhor, sem ti eu nada sou, mas com a tua presença, aleluia, nós venceremos, aleluia, Jesus. Deus, estou aqui pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar, me dê a tua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sei ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Ajude a prosseguir na tua estrada, a recomeçar tudo outra vez. Deus, estou aqui pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar, me dê a tua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Ajude-me a seguir na tua estrada, a recomeçar tudo outra vez. Quebra o vaso e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quebra o vaso e faz de novo,
Depois do Mar é o título desta canção. Aleluia. Glória a Deus. Tem horas que eu penso que não vou suportar e que esse deserto me... Coloca novamente. Glória a Deus. Daniel, uma bênção. Aleluia. Não fica nervoso, Daniel. Tem horas que eu penso que não vou suportar e que esse deserto me sucumbirá. Tem horas que as lágrimas saem sem querer e que o coração quer parar de bater. Tem horas que eu não sei mais o que falar, então eu me ajoelho e só faço chorar. Me vejo sem saída pra continuar, pois bem no meu caminho tem um grande mar. Voltar não posso, desistir jamais. O meu desejo é seguir, pois o meu alvo é logo ali. Sei que comigo Ele sempre está e que jamais em nenhum momento me deixará. Eu vou me levantar, vou continuar. Este mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é o meu lugar. E o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar não vou chorar. Depois do mar eu vou me levantar e vou continuar. E este mar de qualquer jeito vou atravessar. Com a paz do Senhor. Oh, mas está fraquinho esse amém, né? Precisava ser mais forte, né? Assim, pastor? Então vamos melhorar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, teu povo está vivo, real, poderoso diante da tua santidade. É noite de milagre, é noite de propósito, Senhor. Que esta noite uma alma, Senhor, vale mais do que o mundo inteiro, mas aquilo que tu vai fazer é melhor. Glorifica o teu nome e usa o teu vaso em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida do Josué. Olha, Marquinhos, que está aí, que benção, está no culto nessa noite. E tem ali um jovem ali atrás, uma moça, tem ali aquele moço do lado da irmã, fugiu o nome agora, Rosane, da Litoral. Glória a Deus. Mais algum irmão que nos visita, tem mais um servo de Deus lá atrás também, é muito bem-vindo entre nós. Querido, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 6. Pastor Fabiano, conforme nós falamos no final de semana, ele sempre pega uns dias, mas deve retornar hoje à noite ainda, amanhã já está aí nas atividades. Gênesis capítulo 6. Lá da Arca de Noé. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelista Marquinhos, Deus abençoe. Presbítero Claudemir, demais obreiros, diácono Ademar,
pastor Demoplatino, pastor Berto, evangelista Louro, nos antecedeu na palavra, o presbítero Cabreiro, auxiliar Marne, e os demais ali, Bruno, Divaldo, Deus abençoe grandemente, irmão Otomar, e o nosso grupo está uma bênção aí, né? Adoradores do Rei, que bênção. Vamos ler, querido, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Vamos ler o 13, primeiro livro da Bíblia, livro das origens, o 13, o 14 e depois o 22. Diz assim a palavra de Deus. Quem sabe você está do lado de alguém que não tem a Bíblia, chegue perto para que a pessoa possa acompanhar. Chega ali do lado da Jussara, isso. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. A partir do 15, Deus continua dando as instruções, e no versículo 22 diz assim a palavra de Deus: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Toma assento, querido irmão. O Jason também, Deus abençoe meu amigo, evidentemente. Com o Vitor e também a irmã Renata, Deus abençoe ele também. Queridos irmãos, uma palavra que Jesus tem colocado ao nosso coração. Estamos aqui caminhando com Jesus, amém? Se você caminha com Jesus, você vai ouvindo orientações da parte dele. Você vem num culto como esse, você observar, Fernando, desde o início Deus vai falando. O que abre o culto com a ministração, Deus já fala através da vida dele. Sabe, você chegou aqui, fez uma breve oração, Jesus já falou convosco nessa oração. Olha, Deus pode usar até os passarinhos para falar conosco. Mas se você vir a um culto como esse, é um bom momento para você ouvir a voz de Deus e ouvir uma instrução claríssima ou clara que Ele tenha para a sua vida. E de Gênesis a Apocalipse é assim, Deus sempre foi falando com o seu povo. Homens e mulheres que tinham o coração aberto para ouvir, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como no dia da provação. Então o tempo todo, pastor Berto, pastor Democratino, Deus está falando conosco. Evangelista irmão Cléo, a partir do momento em que o povo se torna uma congregação no deserto, sob a liderança de Moisés, Deus deu orientações muito claras para que eles construíssem um tabernáculo, um santuário, para que ali pudesse ser prestado culto ao Senhor. E o tabernáculo ele nos ensina muito, porque Deus usou Moisés para liderar, e depois usou aqueles homens cheios de sabedoria para que fizesse conforme Deus determinou, irmã Suzana, que fosse feito. Era tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Aí no começo tinha que ter um altar para sacrifício, depois lá dentro tinha que ter um vaso com maná, depois tinha que ter um pães, depois tinha que ter um candelabro, tinha que ter um incensário, depois tinha que passar uma cortina, lá dentro tinha que ter a arca com o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, tudo meticulosamente ordenado por Deus. E aquele povo, ainda que fosse tão obstinado, sob a liderança de Moisés, obedeceram a rigor tudo aquilo que Deus orientou para que eles fizessem. E a retribuição, quando o tabernáculo é inaugurado, Êxodo 40 e 34, a palavra diz que a glória do Senhor cobriu o tabernáculo, como um sinal de que Deus estava aprovando aquela obra de obediência que mãos humanas haviam feito. E assim com a nossa vida, Deus confia a nós, homens pecadores que somos, uma obra para que seja feita também, um tabernáculo no sentido espiritual para que seja edificado. E quando há rigor e a risca, a palavra é obedecida, fique tranquilo, quando chega no dia de inauguração, a glória cobre o tabernáculo e o nome de Jesus é glorificado. E às vezes, irmão Paulo, Deus não precisa de muito. Por isso que tem passagem na Bíblia que desafiam a fé, e hoje conosco é assim também. Mas Deus, eu acho curioso quando Deus ele dava uma orientação através de uma pergunta. Quando Moisés disse: Senhor, como é que eu vou abordar aquelas pessoas? O que eu vou dizer? Aí Deus devolve com uma pergunta: Moisés, o que tu tens nas mãos? Eu tenho uma vara, então lança no chão. Quando havia uma multidão de 4.000 pessoas para ser alimentada, fora mulheres e crianças, na
a segunda multiplicação de pães e peixes, Mateus capítulo 15, 34, e Jesus pergunta para os discípulos, só para provar eles, quantos pães vocês têm? Ah, tem só 5 pãezinhos aqui, tem mais alguns peixinhos. Como se Jesus dissesse, é suficiente. Quem sabe ele fala com alguém aqui nessa noite, que acha que não pode, que não tem, que não vai, e diz, o que você tem nas mãos? Aí ele fala para você no sentido espiritual, é suficiente. Porque o evangelho mais importante de tudo, irmão Marciano, é a obediência que nós estamos dispostos a prestar ao Deus vivo e todo-poderoso. E deixa eu dizer uma coisa, se tiver fé, meu irmão, se tiver fé, quanto maior o desafio, maior o milagre. Já viu quando tinha 4.000 pessoas na multiplicação? Quando tinha mais pessoas para alimentar e menos pães e menos peixes, nessa matemática divina sobrou mais cestos, sobraram 12 cestos. Quando tinha menos pessoas e mais pães, sobraram 7 cestos. Então na matemática divina, se tiver fé, quanto maior a dificuldade, Vitor, maior é o milagre, Macarina, que Jesus tem para derramar sobre a sua vida. Muitas vezes ele vai perguntar, o que você tem na mão aí, meu filho? Qual é o talento? Curioso que naquela prestação de contas da parábola dos talentos, a condenação vem sobre aquele que tinha o mínimo e que escondeu o mínimo. Então vai chegar naquele dia em que Jesus vai exigir de nós o mínimo. E esse Moisés foi provado que chegou no momento em que estava diante do Mar Vermelho, quando estavam saindo do Egito, no Êxodo, rocha de um lado, rocha do outro, o inimigo egípcio chegando na retaguarda. Aí Deus, Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Fico pensando Moisés um pouco antes falando com Deus, o contexto mostra isso. Senhor, mas e agora? Aí Deus, para deixar Moisés desconcertado, diga ao povo que marche, Jackson. Chega aqueles momentos da vida em que você se vê, quem sabe, sem saída, quem sabe passando uma dificuldade grande, e a gente fala isso como obreiro de igreja, pastor Beto, a gente nunca relativiza o problema, cada um sabe onde aperta seu sapato, a gente nunca relativiza o problema das pessoas, mas a palavra de Deus é imutável e eterna, ele sempre vai olhar para nós, Deus vai dizer, diga ao povo que marche, que siga perseverante, glorificando e bendizendo ao santo e poderoso nome do Senhor. Quando os espias foram enviados, isso é bonito, e aqui Jesus falava no meu coração também. Você vê que os 10 vieram, a irmã falou domingo sobre otimismo, e lembrei desse texto, Marquinhos, na hora que ela estava falando. Você vê que os 10 vieram com a mensagem pessimista, a terra tem gigantes. E os 2 não negaram que a terra tinha gigantes. Só que eles disseram, antes que a terra tenha gigantes, Deus prometeu que a terra seria nossa. Estamos vivendo um tempo, com todo respeito, respeitosamente falo com a igreja, que há muitos pessimistas em nosso meio. E Jesus nos chama a atenção nessa noite para dizer, ei, aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la e cumpri-la até o dia de Cristo, e quantos glorificam o nome de Jesus por isso? Não, deixa eu dizer uma coisa, você vê que Jesus falou, vamos alimentar a multidão para que eles não se percam pelo caminho. Você vê que Deus falou para Moisés, Moisés, toca no mar para que ele se abra. O fruto dessas duas atitudes de fé foi que muitas vidas foram preservadas, porque muitos poderiam ter morrido de fome no caminho, e muitos poderiam ter morrido ante o inimigo egípcio. Então a nossa obediência, a nossa fé faz com que muitas vidas sejam preservadas, porque a salvação é quando você passa do estado espiritual da morte para a vida, amém? Mas depois que você no estado espiritual passa da morte para a vida, se converte, aceita Jesus, a vida precisa ser mantida, amém? Por isso você está aqui nessa noite se alimentando da palavra e do culto, para que a vida seja preservada. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito que em vós habita. Extinguir é deixar apagar. Extinguir é deixar apagar. O sacerdote tinha uma ordem no Antigo Testamento, todos os dias pela manhã, Levítico 6 e 12, tinha que colocar a lenha em ordem e alimentar a fogueira, para que o fogo não se apagasse. Irmãos, tudo é obediência, para que a chama se mantenha acesa, e a vida seja preservada. Até a Santa Ceia que nós celebramos uma vez por mês aqui, a nossa denominação celebra uma vez por mês, é uma atitude de obediência. Fazem isso em memória de mim.
um memorial que Jesus instituiu para que a vida seja preservada. E aqui eu chego a esse texto que nós lemos aqui sobre Noé. Olhando o contexto bíblico, tudo indica, irmão Rodrigo, que entre o momento em que Deus concebeu a construção da arca, o dilúvio, até o dia em que chegou o dilúvio, passou por volta, olhando o contexto bíblico, de 100 anos, é isso? Por volta de 100 a 120 anos. O tempo da construção da arca é impreciso, mas entre Deus ter concebido a construção e o dilúvio, e a vida do dilúvio, cerca de 100 anos. Um projeto demorado para ser efetuado. Agora você imagina, com todo respeito, o velhinho Moisés, um jovem de 600 anos, e que tinha sobre a sua vida uma palavra que Deus havia liberado. Desde o tempo passa e Deus não fala conosco, né, Marquinhos? Mas lá no passado Ele falou. Quem sabe já passou 5 anos, e Jesus não falou comigo em profecia, mas lá no passado Ele falou. E o que eu faço? Continua construindo a arca. Porque se uma palavra Deus já liberou sobre a sua vida, deixa eu dizer uma coisa, é suficiente. E a arca tinha uma função principal, irmão Misael, preservar vidas ou salvar vidas, vidas humanas. É que o Espírito Santo também falou no meu coração, o Evangelho é um negócio geracional, irmão. A coisa, Gabriel, nunca termina somente em mim. Você vê que a função de Noé era salvar a sua vida e salvar a sua casa. Ano passado nós fomos você foi também, Marquinho, naquela cidade ali de Araranguá, e tinha um casal ministrando um louvor, e olha que eles ministraram aquele louvor, que a bênção se derrama até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Por isso que é bom cultuar. Você vai num culto e Jesus lembra coisas que você parece que vai esquecendo. Na hora eu lembrei dos meus filhos. Pensei, mas peraí, a coisa não é só comigo. Eu me manter de pé não vai ter impacto somente em mim. Se fosse em mim, seria muito egoísta, aliás, por sinal. Todas as decisões que um pai de família, uma mãe de família, que um filho também toma, tem impacto, sendo ele cristão, tendo confessado a Cristo, tem impacto na vida de muitas outras pessoas. Você vê que a decisão de obediência por longos anos e longas décadas de Noé fez com que a vida dele e da sua família fosse preservada. E é assim, meu querido irmão José, as decisões que nós tomamos, irmã Dolores, têm impacto aqui, mas naqueles que estão conosco também, e naqueles filhos ministeriais e espirituais, Marlene, que Deus coloca no nosso caminho. E é interessante porque Noé teve uma decisão muito sábia de perseverar ante uma palavra, uma única palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele. Bom, quantas palavras Deus já liberou sobre a sua vida? E a decisão que ele teve fez com que os seus filhos e sua esposa e as suas noras fossem salvos. E que o Espírito Santo ministrava sobre um outro exemplo, fazendo um paralelo com isso, com Raabe, a meretriz. É curioso porque Josué, o líder Josué, mandou os espias espiar a terra que era Jericó. Chegando lá, você conhece o contexto, encontra uma mulher meretriz chamada Raabe. Ela encontra os espias e depois faz um acordo com eles, irmão Tomás. Diz, quando vocês voltarem, porque eu sei que Deus é sobre a vida de vocês, e toda essa cidade será destruída, mas preservem a minha vida. Ela é muito específica, irmã, e ela diz, preserve a vida do meu pai, e preserve a vida da minha mãe, e preserve a vida dos meus irmãos. Se Noé fez com que a sua obediência preservasse a vida dos seus filhos, Raabe fez com que a obediência dela preservasse a vida do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Você está aqui sentado nos bancos da igreja, e quem sabe os olhos dos seus pais não foram abertos ainda para a fé em Cristo Jesus, irmão Gabriel. Mas fica construindo a arca, continue em atitude de obediência, porque a sua obediência vai fazer com que a vida seja preservada. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Sabe, você está aqui, foi levantado por Deus, teve o privilégio de ter os olhos abertos pela luz do Evangelho. Mas deixa eu reforçar isso aqui, não fica só em você. Até porque nós não somos uma represa que retém aquilo que recebe, nós somos um rio que flui. Por isso que João 7,38, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de si. E a gente não precisa de muita coisa.
Por isso que Marta estava distraída com muitas coisas. Jesus disse: Marta, tu estás afadigada e distraída com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu essa boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Jesus, nesses últimos dias, tem falado com algumas pessoas acerca de que não precisa de muitas coisas, para que eu possa viver a plenitude de tudo aquilo já isso que Jesus tem para a minha vida. E através disso eu possa desfrutar desse rio que flui e atingir outras pessoas que estão à minha volta. E há ministérios santos que estão aqui nessa noite. E a bênção se derrama sobre aqueles que confiam. Pastor Beto leu essa palavra hoje à noite aqui, eu me lembrava de Isaac. É bom esse exemplo, porque Isaac vai e cavou um poço. Aí foi ver alguém, irmão José, e saqueou aquele poço que Isaac cavou. É interessante porque a palavra não diz que Isaac tenha retaliado aquele momento em que as pessoas entulharam o poço que ele cavou. Aí ele cava no segundo poço, acontece a mesmíssima coisa. Aí quando ele cava o terceiro poço, continua vertendo água, os inimigos dizem: não dá para a gente fazer mais nada, porque temos visto que Deus é com a sua vida. Irmão, a questão não era o poço, não era a técnica do poço, irmã Silvia, não era a engenharia que ele usava, mas era a bênção que estava sobre a vida dele. E essa bênção está aqui nessa noite para ser derramada sobre a igreja. Ei, Noé ouviu a voz de Deus e fez tudo aquilo que Deus havia dito que ele fizesse. Ele não fez só uma parte, só a metade, e o tudo é uma só coisa. Por isso que uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. E a sua obediência fez com que a vida fosse preservada e a terra fosse repovoada. Para mim seguir com a história aqui, é curioso isso, para mim começar a encerrar essa palavra, não vamos muito adiante, porque depois que Noé sai da arca, é curioso, você conhece o contexto, ele planta uma vinha e se embriaga. E um dos seus filhos, o seu filho mais novo, chamado Cã, a palavra diz que ele viu que seu pai estava nu e contou aquela notícia para outras pessoas. Foi o suficiente para que seu pai, depois que se recobrasse da sua embriaguez, amaldiçoasse o seu filho. O problema estava no seguinte, pastor Democratino: ele viu uma situação embaraçosa e pegou aquela situação, Cã, filho mais novo de Noé, e espalhou aquela notícia, aquilo causou um constrangimento. E foi o suficiente para que seu pai amaldiçoasse ele. Os outros dois filhos de Noé, Jafé e Sem, a Bíblia diz que eles viram de costas para o seu pai, pegam uma capa e andando nessa direção, cobrem a nudez de seu pai. Isso é muito interessante porque eles não se conformaram, irmã Ana, com a situação de nudez de seu pai. Mas ao se virar as costas e cobrir a nudez de seu pai, no mundo espiritual estavam dando um recado: ei, eu sei que precisa ser resolvido, mas nós, com a túnica da misericórdia, sem que essa notícia precise ser espalhada, cobriremos ao nosso pai. E é curioso, porque o filho mais novo, aquele que espalhou a notícia da nudez de seu pai, o seu filho mais novo chamado Cã, depois, na sequência das genealogias, da genealogia de Cã, vai brotar um povo que são notórios inimigos do povo de Deus, que são os filisteus. Porque aquele que espalha más notícias, irmãos, com o tempo ele deixa de ser filho e se torna inimigo. Agora aquele que cobre com a túnica da misericórdia, por isso que Noé fez tudo para preservar. Porque nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu repito, toda a obediência gera uma colheita de bênção. Sempre que você faz aquilo que Jesus colocou nas suas mãos para fazer, com zelo, como a Bíblia diz, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, irmã Rosane. Isso sempre vai gerar uma colheita, irmão. Você serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e toda a palavra que Ele libera sobre a sua vida, quando a obediência brota do coração, que ainda que venham lutas e dificuldades, mas quem sabe algumas vezes até de costas viradas, cobrindo aquilo que precisa ser coberto. E deixa eu dizer uma coisa: cobrir é diferente de encobrir. Cobrir é diferente de encobrir. Quando você faz isso com uma atitude de obediência, fica tranquilo, porque depois da genealogia de Sem, filho de Noé, nós chegaremos a Abraão,
e de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, e de Jacó a Davi, e de Davi a Jesus. E estamos nós aqui para testificar que vale a pena obedecer, e quantos glorificam o nome do Senhor por isso. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Você está disposto a obedecer Jesus esse ano? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurecer o seu coração, irmão, Jesus está aqui nesse lugar, contemplando o nosso coração e valorizando a nossa obediência. Nós vamos fazer uma oração. Quero pedir gentilmente aos obreiros, se puderem descer depois para impor as mãos, todo aquele que sentir de vir à frente. Se você quiser testificar que Jesus falou com você no culto, e quiser receber uma oração, venha até a frente. Nós estaremos orando pela sua eficaz. E como já foi falado aqui pela pregação do querido irmão Cabreira, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E até a frente, irmão. Sempre há uma consequência. Observe que Raabe obedeceu o rei Gabriel. Isso foi a causa da salvação dos seus pais. Observe que Noé obedeceu, foi a causa da salvação dos seus filhos, da sua esposa. Se eu obedecer, eu sei que será a causa da salvação da minha família também. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E se eu desobedecer, Deus vai ter que levantar outro para evangelizar. Isso dá muito trabalho. Às vezes demora algumas gerações até que aconteça tudo de novo. Oh, bendito é o santo e poderoso nome do Senhor. Isso, irmão, vem até a frente. Se mais alguém queira vir até a frente, nós estaremos orando pela sua vida. Não é muito, queridos. O que o Evangelho requer de nós é obediência. E a obediência que nos leva a uma vida completamente entregue ao Senhor. E a medida de obediência que eu estou disposto a entregar a Deus é a medida da bênção que Ele vai derramar sobre nós. Só deixa eu falar uma coisa, olha para cá um instante, olha para cá um instante. Tem pessoas, eu sinto pelo Espírito Santo falar isso. Jesus, você já percebeu, o evangelista Marcos, eu sei que é teólogo, que Jesus ele repreendia mais a Pedro que os demais. Sempre era com Pedro o negócio. Pedro levava bronca, né? Mas também chegou a hora de liberar a palavra: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e eu te entrego as chaves do reino dos céus. Não entregou para João, não entregou para Tiago, para Mateus. Então tem alguns, irmãos, essa palavra não é para todos. Para você que sente o teu coração aquecer nesse momento, tem que sente o seu coração aquecer com essa palavra. Tem pessoas, Senhor, que Jesus exige um pouco mais. Porque pessoas que estão debaixo de uma grande promessa são chamadas a suportar uma grande dor. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, também metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Talvez Jesus exige um pouco mais, uma renúncia maior. Pare de discutir, irmão. Se a palavra tem endereço certo, pare de contender com Deus. Aquele tem uma grande obra com a sua vida. A obediência precisa ser maior também. Coloque a mão sobre o teu coração, nós vamos orar nesse momento. Deus tem uma obra com a sua vida, viu? Você atrás da Rosane, Deus tem uma obra com a sua vida. Comigo eu comecei, vim para a igreja, fiquei preocupado, pensei na hora que eles me fizeram o convite. E as coisas que eu vou deixar de fazer, como é que vai ser? E o que os meus familiares e amigos vão dizer? Fiquei pensando nisso, preconceitos que se levantam no coração. Mas pela graça de Deus e pela obra que Ele tinha comigo, pela sua misericórdia, estamos nós aqui para testificar que Jesus é bom. Muitas coisas Ele vai revelar para você, diz o Senhor. Querido, mantenha a mão sobre o seu coração, nós vamos orar nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos glorificar a Ti. Bendizer e exaltar o Teu santo nome, porque pela sua misericórdia e graça nós nos reunimos aqui nesta noite. Lavassore calabiassé, não fique em nós, Jesus. Há filhos que estão conosco, que dependem da nossa decisão e integridade. Há familiares que estão ao nosso lado, que dependem das nossas decisões, para que a vida seja preservada. Que nós possamos continuar a construir essa arca. Não é somente mais um culto, mas é uma arca que está sendo construída. Não é somente mais um louvor, mas é uma arca que está
Nós decidimos te obedecer, Jesus, de todo o nosso coração, alma e espírito. Porque Deus é bom e tem manifestado o seu poder aqui nessa noite. Nós oramos, Jesus, nós confiamos em Ti. Nos ajuda durante esse ano de 2023 a continuar construindo a nossa arca a despeito de tudo aquilo que possa acontecer. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salvação. O que nós estamos falando aqui nessa ministração é sobre salvação. Noé salvou a ele e a sua casa. E Jesus é o nosso Salvador. E essa grande bênção é alcançada mediante a nossa fé depositada nele. Não tem nada que se faça, nenhuma penitência que se pague, nenhuma obra que possa alcançar a obra, que possa alcançar a salvação em meu favor. É obra da graça de Deus alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Se tem alguém que queira confessar a Cristo como seu Salvador aqui nessa noite, erga uma das suas mãos, apenas erga uma das suas mãos, que nós estaremos fazendo mais uma oração aqui. Temos alguém que queira aceitar a Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, e nós vamos intercedendo aqui no altar. Se tiver, erga uma das suas mãos. Nós não vamos insistir, mas sentimos-nos na obrigação de oferecer aquilo pelo qual nós já fomos alcançados. Sentimos-nos na obrigação de oferecer a paz que nós desfrutamos. Temos alguém que queira aceitar a Jesus nessa noite? Quem sabe a paz que você precisa levar para a sua casa, irmão, e que não custa nada, custa só uma decisão de fé. Nós não vamos insistir muito. Se tiver, erga uma das suas mãos, que nós estaremos orando pela sua vida. Eu sei de fazer mais uma oração aqui. Quem sabe alguma questão de saúde você queira colocar diante de Deus, uma questão de saúde física ou emocional, se tiver, erga uma das suas mãos nesse momento. Bendito é o nome do Senhor. O evangelista Lorival vem até aqui, vai fazer essa oração.
E aquele que é poderoso para curar está aqui nessa noite. E depois dê testemunho do milagre que você vai receber. Porque Jesus continua operando, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Erga bem a sua mão, você que almeja uma cura para a sua vida, para a sua saúde física ou emocional. Jesus está aqui, meu irmão. O véu do templo foi rasgado, a bênção foi comprada na cruz do Calvário. Você almeja uma cura, erga a sua mão com fé. Porque a nossa atitude na terra gera uma resposta do céu. Evangelista Lorival, a autoridade está sobre as suas mãos. E você vai orar e Jesus vai curar aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar. Orar em nome de Jesus. A Bíblia diz: tudo que pedindo em meu nome, crendo recebereis. O próprio Jesus falou: meu Deus, meu Pai, em teu nome, Jesus, estamos aqui, Pai, na tua presença. Deus de poder, olha com olhar de misericórdia para a tua igreja, Pai. Atende os pedidos agora, as orações do teu povo, Senhor, o clamor do teu povo, o clamor da tua igreja. Oh, meu Deus, responde as orações agora. Também oro pelo meu irmão que está enfermo, Pai, parto. Oh, meu Deus, lá no lar dele, na casa dele, onde ele está agora, Pai. Vai ao encontro dele, Pai, curando ele daquelas enfermidades. Oh, meu Deus,